Fala galera do canal Amor e Paz, estamos de volta aqui com mais um vídeo bacana, falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus e esmiuçando pequenos detalhes sobre passagens bíblicas, trazendo isso para a nossa vida, né, para o dia a dia, como a gente vai utilizar aquela frase, aquele parágrafo, aquele provérbio, né, que todo mundo fala, mas a Bíblia é a Palavra de Deus, é o livro sagrado. Sim, mas a Bíblia está baseada na inspiração de seus idealizadores, né? Então, ali a palavra de Deus está contida através de um homem que recebeu essas informações e ele relatou tudo e ao longo do tempo foi sendo decodificado e chegou até hoje em forma de Bíblia, né? Temos vários livros interessantíssimos na Bíblia que falam sobre a palavra de Deus e muitas das vezes o homem não sabe interpretar de uma forma cruel. O homem às vezes interpreta de uma forma cruel. Às vezes o homem mesmo diz, olha, na Bíblia aqui Deus está mandando matar, Deus está mandando exterminar. Olha, no Antigo Testamento Deus só quis salvar o povo de Israel. E os demais não eram filhos de Deus? Então, assim, tem uma série de questionamentos que realmente a própria Bíblia pode responder isso para vocês. Mas tudo depende da interpretação que você tem e da forma que você leva esse conhecimento para o seu dia a dia, na sua vida, com a sua família, com seus filhos, né? Com os amigos, pessoal do trabalho. E aí a gente vai tentando viver uma vida um pouco melhor daquela que a gente vivia antes, tá bom? Então, gente, vamos começar aqui a nossa leitura. Eu estou aqui em Isaías, tá? 59, 60, tá? Isaías 59, 60. Na verdade, desculpe, Isaías 60, para ser mais preciso. Isaías 60. A glória da nova Jerusalém, tá? Então, assim, já começamos por aqui, a glória da nova Jerusalém. Mas é a glória para a cidade de Jerusalém, para aquele território, ou é a glória para o povo de Jerusalém, né? Ou é a glória, tá, da nova Jerusalém que Deus criou, que está chegando agora. Olha só como é que tem vários entendimentos, né? Uma simples frase na Bíblia que muitas das vezes o cara vai pensar assim, olha, é a glória de Jerusalém, né? Ou você pode pensar assim, ó, a glória da nova Jerusalém, ou seja, tudo isso aqui que eu estou fazendo, aí Deus falando, né? Para a glória dessa nova Jerusalém. Ou Deus diz assim, a glória da nova Jerusalém, né? Ou seja, o que Deus está dizendo, né? A glória daquele povo, daquele território. Então tem uma série de fatores que interferem na compreensão humana. E muitos vão interpretar da mesma maneira e outros de maneira diferente. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, para você poder entender como um todo, você tem que ler o parágrafo todo. E eu vou ler para vocês agora. Vamos lá. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que tu nasceu. Então, veja bem como é que já muda de figura, e o texto sendo lido com a cabeça bem aberta, você já consegue compreender de uma forma geral. Quando se refere aqui, claro, estamos em Isaías 60, antes do Novo Testamento. Então a gente tem que ter a consciência de que nós estamos lendo algo antes de Cristo. Então, naquela época, se trabalhava falando sobre provérbios, sobre, vamos dizer assim, armadilhas na linguagem. E muitas das vezes você trazer isso para hoje, fica muito complicado o entendimento, né? Então, depois de ler esses dois parágrafos, dá para entender perfeitamente que o que Deus está querendo fazer com aquele povo, para a glória daquele povo, se cumprirem aquilo que foi dado para esse povo, que é o quê? Viver em paz, tá? Procurar fazer o bem, disseminar o bem entre os seus e ter fé, a fé acima de tudo. Deus aqui está dizendo o seguinte, eu te dou a glória e a glória será para Jerusalém. Mas a glória não é do território de Jerusalém, não é da cidade de Jerusalém. A glória é do povo de Jerusalém. E qual é o povo de Jerusalém, né? É só aquele povo que nasceu ali,
Não, nesse caso aqui, trazendo para os dias de hoje, quando a Bíblia se refere ao povo de Jerusalém, é aquele povo que era fiel, aquele povo que amava a Deus sobre todas as coisas, aquele povo que em momento nenhum traiu a Deus. E qual ensinamento que nós podemos tirar com tudo isso para o dia a dia de hoje? Para que você possa melhorar a sua vida. Gente, nada na sua vida você vai conseguir se não for pela fé, né? Ah, mas a minha religião é essa, diferente da sua, que é diferente da dele. Gente, não importa. A casa do Senhor tem várias moradas e isso está na Bíblia. E quando a Bíblia relata isso, que a casa do Senhor tem várias moradas, você identifica o quê? Que as moradas são as religiões que o homem criou hoje na Terra, para que seja ali a ferramenta para você chegar até Deus através da fé. Então, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, protestante, etc, etc, etc. O importa é que você tenha fé em um Deus. E Deus não está preocupado pelo nome, por qual nome você vai chamar ele, né? Deus não está preocupado se ele vai ser chamado de Jeová, se ele vai ser chamado de, vamos colocar assim, de Deus, se ele vai ser chamado aí de Oxalá, como é nas religiões espíritas, se ele vai ser chamado de, sei lá, demais religiões que tenham denominações para Deus aí, Yeshua, e vamos lá. Vamos abrir aí, eu não sou muito conhecedor de muitas religiões, mas as poucas que eu sei eu posso falar aqui. Ele não se importa com o nome que você chama ele. Ele se importa com a sua fé, com a fé que você tem dentro do seu coração. E está na Bíblia, muitas passagens que eu já gravei, vídeos anteriores aqui, falando para você que a cura está dentro de você mesmo. Ah, Marcelo, mas a cura para quê? Para tudo. A cura para a tua enfermidade, realmente, a tua doença. A cura para o teu problema de desemprego. A cura para a tua desavença com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com teu irmão. A cura no problema que você está tendo dentro do seu trabalho, desavenças com colegas. Por quê? Toda ação requer uma reação. Se uma ação tem uma reação, você vai ter uma resultante dos dois e aí você vai ter as vias de fato. E muitas das vezes não é inteligente da parte do homem agir por impulsividade. Às vezes é melhor você fingir que está perdendo. Ah, tudo bem, está tudo certo, e segue o seu caminho. Então, assim, o que é mais importante para a solução dos seus problemas hoje é a fé. Porque a fé te leva a refletir sobre suas atitudes. E as suas atitudes são os atos que vão mover o mundo. Por quê? Eu tenho filho, vocês aí também têm filhos, né? Até mesmo aquele que não tem também pode ajudar a sociedade. Então, os filhos são o quê? O exemplo do pai e da mãe. Então, quando você fala para o seu filho sobre fé, quando seu filho vê você em casa orando, né, rezando, seja lá meditando, seja lá o que for, o seu filho quer saber por que você está fazendo aquilo. E aí, quando ele descobre que aquilo ali está atrelado a uma fé maior, ele também vai querer ser igual ao pai, igual à mãe. E muitas das vezes o exemplo que o pai e a mãe dá é o exemplo verdadeiro da fé. E por isso que a gente está falando aqui sobre essa questão da glória da Nova Jerusalém, porque Deus aqui está se referindo à Nova Jerusalém, ou seja, ele está dando o exemplo dele, né? O exemplo dele veio através de Moisés. Quando ele manda Moisés escrever na pedra ali, ou Deus escreve na pedra os mandamentos, ele está querendo dizer o quê? Eu sou Deus, eu sou o teu Deus real e fiel. Siga os meus mandamentos, ou seja, todos os meus filhos que sigam o meu exemplo, né? E o homem assim ainda pecou, criou ali o bezerro de ouro, e aí é uma história longa que está lá na Bíblia, depois se vocês quiserem acompanhar, uma história muito bonita. Mas Moisés foi fiel a ele. Moisés teve fé até o último dia de sua vida em Deus, né? Moisés não titubeou e levou esse fardo até a frente. Então, de lá de Moisés para cá vieram vários, e a gente está aqui em Isaías, né? E ainda continua essa condição. O povo de Jerusalém, né? Aquela questão toda da glória e tal. Mas nesse momento aqui, Deus glorificará o povo, e aí eu vou tirar o nome de Jerusalém, eu vou falar mundo, né? Deus glorificará o povo do mundo que tem fé, que está ali agradecendo a Ele pela sua vida, por aquilo que recebeu, que está ali diante de sua fé, tentando curar a sua enfermidade e os problemas da vida. Porque, gente, para analisar, Deus não criou o problema no teu caminho. Quem criou o problema no teu caminho foi você mesmo. O homem é que criou essa maldade toda que acontece, né? Foi o homem que criou. Então, muitas das vezes,
você comete um mal lá atrás, planta uma semente ruim, e aí hoje você quer colher um bom fruto, onde não vai colher. E aí quando você não colhe esse bom fruto, você quer culpar Deus. Mas você sequer lembra de Deus quando acorda. Meu Senhor, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado pela minha vida, e vai trabalhar. Você sequer faz isso. E nem ao término do dia, quando vai deitar, meu Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso que eu tive. Por mais que o dia tenha sido turbulento, mas que o Senhor me dê sabedoria para que no próximo dia eu possa agir de forma melhor. O homem não faz isso. O homem só vai lembrar de Deus quando ele está passando suas dificuldades, né? Não é que Deus te abandonou. Ele jamais vai abandonar o filho dele. Você é que não está mais próximo de Deus. E aí quando você não se aproxima mais de Deus, ele não pode fazer muita coisa porque ele te deu a possibilidade de pensar, raciocinar, agir e decidir, que chama-se o livre-arbítrio. A partir do momento que você não pratica o livre-arbítrio, Deus também não pode fazer nada pela tua vida para te ajudar. Seja mais temente a Deus, seja mais próximo de Deus, ore todo dia de manhã agradecendo pelo que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Como você não tem nada? Você tem a sua vida. Você tem um filho ou 2 filhos, você tem uma esposa, você tem uma casa. Ah, mas eu não tenho casa, a gente mora na rua, mas você tem a sua vida. Então, se você quiser continuar naquela condição de vida, é um livre-arbítrio que você tem. Mas se você quiser sair dela, você consegue sair. Assim como o viciado tem muita dificuldade para sair do vício, mas quando ele se afiniza com Deus, Deus tira dele os gatilhos para ele poder voltar ao vício. É básico, é só você observar que as melhores ações para remover, né, a pessoa que é viciada em qualquer droga química aí, tá? A porta maior aberta para ele poder se recuperar são as religiões. E aqui eu não falo de A, B, C ou D, não. Todas as religiões fazem um papel maravilhoso na recuperação de jovens e adultos drogados. A gente vê aí, através da Bíblia, as pessoas se recuperam. Então, gente, para analisar um pouquinho, reflita sobre a tua fé. Eu sempre estou falando sobre fé aqui, parece até que eu estou sendo chato com vocês, mas eu sempre pego uma passagem bíblica que me leva para essa condição de fortalecer a fé na tua vida, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, fortaleça a sua fé. Dentro da fé você consegue resolver seus problemas, tenha certeza disso, tá bom? O que precisar pode colocar na descrição, eu tenho o maior prazer em responder a todos vocês aqui. Fiquem com Deus e vamos para a oração de encerramento. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos, falando um pouquinho da Bíblia e falando um pouquinho da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa glorificar cada família nossa, que nós possamos ter amor, paz, alegria e felicidade na condução dos nossos dias. E que o Senhor ainda assim forneça para todos nós a possibilidade de poder ajudar ao próximo que sempre está em aflição, precisando de uma ajuda, mesmo que seja uma palavra de conforto, que nós possamos ter a percepção dessa necessidade e ajudar o próximo. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com o seu amigo, seu colega que está querendo ouvir um pouco a palavra de Deus, e terei o maior prazer aqui em comentar, bater papo, se colocarem na descrição aí qualquer tipo de pergunta, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço.